né? Então a gente tem aqui o processador embaixo do dissipador, correto? E a memória RAM, né? A memória RAM tá aqui, o pente de memória que a gente usa nessa placa, né? Então, aí você tem aí um computador pronto para usar, né? Oi, tudo bem? Eu sou o Helton. Bem-vindo de volta a mais uma aula do nosso curso. E hoje eu tenho aqui uma placa-mãe, onde o processador dela é onboard. A gente fala que ele é onboard porque ele não sai, né? Ele fica embaixo dessa peça aqui, que é o dissipador dele. E a gente vai entender hoje quais são as semelhanças entre esses tipos de placas. Então, tanto a placa-mãe como o processador onboard quanto o Arduino são placas de desenvolvimento que podem ser usadas para criar uma variedade de projetos. Algumas semelhanças entre elas incluem: ambas são capazes de executar programas escritos em linguagem de programação, ou seja, qualquer linguagem que você programar, você pode executar. Só que existem restrições. Por exemplo, o Arduino, ele não permite tantas linguagens de programação. Você tem algumas linguagens específicas que você pode usar para programar o Arduino. Na placa-mãe desse tipo, um processador da Intel ou AMD, você já tem uma variedade de recursos muito maiores, entendeu? Você já programa com qualquer linguagem que você quiser, entendeu? E essas coisas. Ambas as placas, elas possuem pinos de entrada e saída que podem ser usados para se comunicar com outros dispositivos eletrônicos, ok? Então as duas, elas têm entrada e saída para você conectar outros periféricos e você ler ali aquela questão de dispositivos eletrônicos, onde você pode enviar comando e ligar e desligar, essas coisas. Também ambas as duas podem ser usadas para controlar dispositivos como motores, sensores e atuadores, né? Então a gente usa os pinos delas de entrada e saída para a gente controlar esses tipos de equipamentos e eletrônicos, né? No entanto, existem algumas diferenças significativas entre essas duas placas. A placa-mãe com o processador on-board, e ela é projetada para uso principalmente em computadores e laptops, correto? Ela pode ser usada em laptop. Se ela for usada em laptop, se remove esse dissipador e coloca-se uma ventoinha em cima, né? Coloca um dissipador mais baixo e coloca-se a ventoinha. E ele é mais projetado para a gente fazer uma única coisa várias vezes, repetidamente, né? Então ele é projetado para ser uma plataforma fácil de usar para pessoas sem muita experiência em eletrônica ou programação. E o Arduino geralmente é usado para projetos que requerem controle em tempo real, como robótica, sistema de controle de iluminação, sensores. Uma vantagem da placa-mãe com o processador on-board é que ela geralmente tem mais recursos e capacidade de processamento que o Arduino. Isso torna mais adequada para projetos que exigem mais processamento, como jogos, edição de vídeo. E por outro lado, o Arduino tem a vantagem em termos de facilidade de uso e flexibilidade, né? Você pode fazer vários projetos, você pode adicionar. É mais fácil para iniciantes começarem a programar com Arduino, e ele pode ser facilmente expandido com módulos que você adiciona para atender às necessidades do seu projeto. O Arduino também é mais usado para projetos que exigem controle em tempo real e interação com o mundo físico. O que é isso? Quando você precisa de um controle de milésimo de segundos, de milissegundos, e você, por exemplo, tem um controle com o mundo físico. Imagina um braço robótico indo lá e pegando
não pode haver um atraso ali, ele tem que sempre fazer o movimento e ir colocando, entendeu? Então, para esse tipo de situação, a gente usa o Arduino para controlar e monitorar se está acontecendo o movimento no tempo que precisa acontecer, entendeu? E a gente precisa ter aí essa interação com o meio físico, né? Quando a gente precisa. Em resumo, a escolha entre uma placa-mãe com processador on-board e um Arduino depende das necessidades específicas do projeto. A placa-mãe ela é mais adequada para projetos que exigem muito poder de processamento, enquanto o Arduino é mais adequado para projetos que requerem controle em tempo real e interação com dispositivos eletrônicos. Por exemplo, a placa-mãe ela não vem com nenhum tipo de sensor, apesar de você conseguir em algumas placas-mães ligar alguns sensores para você monitorar. No Arduino fica muito mais fácil, que ele já tem tudo, ele já é preparado para isso, entendeu? Ele já vem uma placa com um sistema mínimo que você consegue aí usar todas essa pinagem aqui para controlar os dispositivos. E aí, se você precisar de mais pinagem, você pode comprar esse Arduino Mega aqui, ó, que ele tem muito mais pinos, entendeu? E as possibilidades elas só se multiplicam, porque existem vários outros dispositivos, né, para esse tipo de trabalho. Quando a gente fala assim de automação, internet das coisas, e você fazer braço robótico, fazer robô andar e essas coisas, então é mais indicado a plataforma do Arduino do que uma placa dessa. Por quê? Essa placa aqui, ela é uma placa de computador, ela não é uma placa projetada para ficar lendo sensores e essas coisas, e coisas que ocorrem repetidamente. Não, essa daqui é uma placa onde você instala um programa, instala um sistema operacional, bota lá o seu HD, entendeu? Aqui não, a memória já é diferente, entendeu? Em vez de ser uma memória aqui, a memória já é nele aqui, é bem pequenininha, entendeu? Tem pouca memória, então é como se fosse uma ferramenta para você executar uma tarefa onde ela vai ser um servo seu, ele vai ficar sempre rodando aquela mesma coisa, entendeu? E aqui não, aqui já é para o usuário que vai ficar na casa dele, que vai instalar o Office, que vai instalar lá o pacote de edição de imagem, vai trabalhar lá, ok? Isso aqui é para você controlar mais específico, né? Isso aqui é mais para a maioria e esse daqui é mais específico, né? Ok? Então, agora vamos analisar aqui essa placa-mãe. Vamos ver o que ela tem aqui. Por que ele fala que a placa-mãe ela é uma coisa que tem mais recursos, né? Porque ela tem aqui um controle da fonte de alimentação. Então, a fonte de alimentação ele entra aqui com pinos de alimentação com corrente, né? Então, a gente tem ali o controle de alimentação que entra e aí distribui para vários outros componentes. Quais são esses componentes? Então, temos o processador, como a gente já viu, né? A memória, essas coisas. Aí tem aqui placa de rede, tem controle USB, as portas USB, o teclado e o mouse, correto? Porta de comunicação, né? Porta serial, para impressora serial, matricial e interface de som, né? Interface de áudio aqui. O que mais que tem aqui? Tem um slot PCI, né? Se você quiser botar uma plaquinha de vídeo aqui ou uma outra plaquinha de rede, dá para você colocar, né? E o que mais? Tem entrada aqui, cabo serial ATA, também conhecido como SATA, né? O que mais? E é só. Nessa placa aqui não tem muito o que comparar, não. Essa placa é muito básica, né? É pouca coisa que tem nela. É uma placa até bem pequena, né? Para se montar na CPU. Ok? E o Arduino, então, você soube agora a diferença, né? Que o Arduino, ele é usado para uma coisa bem específica, como mexer um braço robótico para lá e para cá, pegando um objeto e soltando no outro lado. E esse outro não, já é para o usuário instalar um sistema operacional e usar ele com a impressora dele, com a máquina de corte e essas coisas, né? Então, a diferença, né? Por que na computação se usa uma placa-mãe e para você mexer um robô se usa um Arduino?
porque o Arduino ele é feito mais para uma coisa específica. E aqui não, é uma coisa mais genérica. Você vai aumentando aqui, você pode pôr 8 GB de memória aqui, e aí você já consegue mexer com o Photoshop da vida, né? É muito não, porque essa placa ela tem um processamento ainda um pouco limitado, né? Mas se fosse um processador melhor, já poderia, né? Com a placa de vídeo também já ajudaria um pouquinho mais, entendeu? E aqui é o que é o nosso foco, né? Quando a gente fala de automação, geralmente a gente vai para cá, né? Olha lá para o lado do Arduino, da Espressif, do ESP8266 e essas placas de IoT que a gente vem vendo aqui no canal, beleza? Então era isso. Se você não é inscrito, por favor, se inscreva no canal, porque isso faz com que o YouTube entenda que o nosso conteúdo é relevante e a gente quer levar o conhecimento para todas as pessoas que querem aprender esse tipo de tecnologia, inclusive na escola pública. Então, vamos fazer uma corrente, vamos fazer isso funcionar. Esse tipo de conhecimento precisa ser conhecido pelas crianças ali no finalzinho do primeiro estágio da escola, né? Entre a quarta e quinta série, e para ver se nós conseguimos acelerar o processo de conhecimento sobre tecnologia das pessoas, né? A gente precisa de profissionais de outros lugares para suprir vagas que tem na nossa região, né? Muitas vezes empresas elas trazem profissionais de outros estados para trabalhar porque na região não tem, né? Uma vez que se em toda escola pública fosse ensinado, em toda região teria um profissional de TI, porque as pessoas começam a se interessar por esse tipo de coisa e querem seguir carreira, né? Então eu acredito muito que se a gente colocar esse tipo de tecnologia para o jovem aprender já na escola, eu acho que a gente vai conseguir frear o crescimento do déficit de profissionais na área de TI. Uma vez que todas as escolas têm uma iniciação à ciência da computação, para o jovem aprender o que é uma placa-mãe, o que é um processador, o que é como faz, aí eu acho que em várias regiões a gente estaria suprido de profissionais, correto? Então vamos fazer essa corrente funcionar e eu vejo você no próximo vídeo.